Olá, saúde é com a gente. Eu sou a Mariane Manfredini e hoje eu converso com a nutricionista Renata Nobis. Nós vamos falar sobre hábitos alimentares. Renata, a educação alimentar desde a gestação é possível? Sim, a educação alimentar realmente, na verdade, ela teria que começar antes da gestação, né? Quando a gente se programa para ter um bebê. Nessa programação, a gente já tem que pensar nas mudanças dos hábitos. A alimentação é muito importante nesse período, porque é daí que o bebê vai começar a criar memória dos alimentos. Então, através da gestação, o bebê vai recebendo o alimento da mãe, onde ele vai criando memórias. E quando ele iniciar a idade, né, de introdução alimentar, ele vai aceitar melhor os sabores dos alimentos. Tanto é que o leite materno, ele também já é um fator, né, que auxilia nisso. Então, tudo que a mãe come, conforme o que ela come, o leite vai mudando. Até cor, sabor, tem vezes que ele está mais doce, tem vezes que ele está mais amargo, tem vezes que ele está mais salgado. Tudo isso já é treino de paladar para o bebê. Então, realmente é muito importante a reeducação alimentar antes da gestação, durante a gestação e manter para a vida. E a reeducação alimentar, ela também é possível para crianças e adolescentes? Sim, é sim. Para a criança, a gente precisa do apoio muito da mãe, do pai, dos familiares com quem essa criança passa a maioria do tempo, né? Onde faz as refeições, porque nós adultos é quem ensina as crianças. Os adolescentes, eles já são mais independentes, né, nas escolhas. E é um pouquinho mais difícil, mas a gente consegue. Então, por isso que é importante começar lá do bebê, depois vir para a adolescência com essa reeducação alimentar e para ele ter uma vida adulta com uma boa alimentação. Pessoas com obesidade conseguem adotar a reeducação alimentar? Olha, as pessoas que têm obesidade, elas no início elas têm uma dificuldade em mudar os hábitos, porque a reeducação alimentar a gente vai trabalhar os hábitos daquele indivíduo. Então a mudança de hábito não é fácil, né? Eu sempre faço o mesmo caminho. Quando eu mudo o caminho de eu ir no supermercado ou ao meu trabalho, às vezes eu já coloco um empecilho, porque aquele caminho falaram que era mais fácil e não é, era mais perto e não é. Então, a mudança do hábito, independente do que ele for, é difícil. Então, a pessoa já está sobrepeso. Quando a gente vem com a proposta de mudar as suas escolhas, de adequar horários, no início ela tem uma resistência, mas quando ela vê que dá o resultado e que é muito mais satisfatório do que buscar outros tipos de recursos para o emagrecimento rápido, ela segue o caminho e se torna uma pessoa saudável. Ainda nessa ideia da mudança de hábitos, nós temos pessoas que são tabagistas. Uma pessoa, quando ela decide parar de fumar, isso impacta de alguma forma na alimentação dela e como fazer, caso tenha algum impacto, como fazer para contornar isso? Olha, a pessoa que fuma, quando ela para o cigarro, realmente ela busca outro prazer, né? Porque o cigarro, quando a gente conversa com uma pessoa que fuma, ele relata muito, né? Que é a válvula de escape dele, é o prazer que ele tem no dia. E aí acaba indo muito para a alimentação, onde começa a ganhar peso, né? Acaba indo muito para doce, alimentos gordurosos, até mesmo bebidas. Então essas pessoas ela tem que tomar muito cuidado e ter sim um acompanhamento nutricional durante esse período, né, de deixar o cigarro, para poder equilibrar isso e não buscar essa válvula de escape na alimentação, e sim numa atividade física, em algum outro exercício que gosta de fazer, algum artesanato, algo que realmente lhe dê prazer que não seja alimentação. E o que seria a compulsão alimentar? Compulsão alimentar é aquelas pessoas que comem muito, em grande quantidade, e elas realmente não têm um controle de parar. Ela acabou de comer, de almoçar.
E aí ela chega num local que às vezes o pessoal está almoçando. Ela senta e come como se não tivesse almoçado em nenhum momento. Então ela tem uma compulsão. A gente acha que compulsão é... Às vezes comemos só muito doce. É também. Mas a compulsão em si é aquela pessoa que não tem mesmo controle alimentar. Nem do doce, nem do salgado, nem às vezes da bebida, né? Tem gente que tem compulsão, por exemplo, por refrigerante. Então acorda tomando refrigerante, passa o dia todo, nem lembra que existe água. Então a compulsão alimentar realmente ela tem que ser tratada com novos hábitos e com ajuda não só nutricional, como também psicológica. Certo. E o que são gatilhos emocionais que levam a pessoa a comer compulsivamente? Olha, muitas das vezes a gente come por emoção, né? Então a gente tem 3 razões que a gente come. A gente come por fome física, que é quando a gente realmente está com fome. A gente que a barriga dói, aquela fome verdadeira. A gente come porque a gente está triste. A gente come porque a gente está alegre, que é a fome emocional. Então, mudou alguma coisa no meu ambiente de trabalho, eu vou lá e como. Mudou alguma coisa aqui na minha casa, em vez de eu ir para a rua, fazer uma academia, fazer alguma coisa, eu busco prazer na alimentação. Então, é emocional. E o comer social, que é o que a gente come porque o outro está comendo, né? Tem uma reunião, tá todo mundo comendo um pão de queijo, também vou comer um pão de queijo. E aí a gente tem que tomar cuidado com essas emoções e em substituir a alimentação, né? Essa busca pelo prazer na alimentação. A reeducação alimentar e a dieta, elas são a mesma coisa? Não, é diferente. A gente tem a reeducação alimentar, que sim, ela acaba se tornando uma dieta, porque a gente muda os hábitos, né? A reeducação alimentar é a gente voltar lá na infância e aprender de novo a comer fruta, comer verdura, comer nos horários, aprender a mastigar, aprender a saborear o alimento. A dieta, ela já é algo restrito. Quando a gente faz uma dieta, ela realmente tem restrições. Então, por exemplo, dieta para diabético é restrita em açúcar. Dieta para hipertenso é restrito em sódio, né, no sal. Dieta enteral, por exemplo, para pacientes que estão acamados, que não alimentam por boca. Então é dieta. Dieta é algo que você realmente tem que seguir à risca e corretamente. A reeducação ela é um pouco mais leve, né? Ela não tem essa cobrança dos horários, das quantidades, mas sim da qualidade. Certo. E comer de 3 em 3 horas ou fazer jejum, qual é o hábito correto? Hoje em dia, né, caiu um pouquinho por terra essa questão de comer de 3 em 3 horas. Mas ainda a gente tem pessoas que necessitam comer de 3 em 3 horas. Uma porque tem hipoglicemia ou por conta da diabetes. Então são algumas razões patológicas, né, que vai fazer a pessoa comer realmente de 3 em 3 horas. Ou até mesmo aquela pessoa que é compulsiva, a gente fraciona a alimentação dela para ela não ficar tanto tempo sem comer, para ela não descontar a próxima refeição, né? Não comi nada agora, a próxima refeição eu vou comer tudo que eu tenho direito. Então, a alimentação de 3 em 3 horas é estratégia alimentar. Então, tem indivíduos que a gente vai trabalhar assim. O jejum, né? Que agora está na moda do jejum intermitente. Então, muita gente aí fazendo jejum intermitente não sabe nem como quebra o jejum, né? Porque quando a gente come, a gente fica muito tempo sem se alimentar, a gente não pode ir direto num doce. E tem muitas pessoas que vai direto num doce, direto num refrigerante, e isso atrapalha todo o corpo. Isso é errado. Então, independente do estilo que eu vou levar, né, a estratégia nutricional que eu vou trabalhar com o meu cliente, a gente precisa realmente ter regras e acompanhar aquilo. E não simplesmente buscar na internet, né? Há muitas dietas da moda. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter com essas escolhas? Então, hoje em dia, a gente tem a internet trazendo, né,
algumas dietas, algumas dicas, e a gente tem que saber selecionar isso. Essas dietas da moda, né? Hoje em dia tem um jejum, low carb, né? Vamos pegar aí a low carb. Muita gente fala, eu vou fazer dieta low carb porque eu vi na internet, a blogueira faz, a vizinha faz, né? E aí, em vez de trazer um benefício, porque ela não tem um acompanhamento, ela está fazendo por escolha própria, ela pode aumentar colesterol. Em vez de perder peso, ela vai aumentar o peso. Então, pode trazer muitos prejuízos para a saúde. Então, toda dieta, viu uma estratégia na internet, alguém deu alguma dica legal? Não faz por conta, não. Busca um profissional e explica, olha, eu vi, eu gostaria de fazer, o que você acha? Troca uma ideia com um profissional, até mesmo para você não errar nas escolhas. Então, uns comem sem carboidrato, outros sem proteína. Como que o corpo reage a essas escolhas? Então, ficar sem carboidrato, por exemplo, é muito difícil, né? A gente acaba que faz uma dieta low carb, com baixo carboidrato. É bacana? É bacana, mas também não posso fazer por escolha própria. Por exemplo, ficar sem o consumo de proteína, né? A proteína, ela é responsável por nossa musculatura, né? Então, proteína é construtora. Também para cabelo, unha, pele. Então, a proteína faz parte de todo esse processo do nosso corpo. Quem não come proteína vai ter que fazer uma reposição de alguma outra forma. Então, por exemplo, os veganos que não comem carne, né? A gente vai ter que fazer essa substituição por proteína vegetal. Então, ficar sem proteína, realmente a gente não pode. A gente vai trabalhar todo o nosso metabolismo, todo o nosso corpo. E o que seria o metabolismo lento? Metabolismo, quando a gente fala em metabolismo, a gente pensa, né, no nosso corpo, como ele está reagindo. Então, muitas pessoas chegam e falam, porque eu não emagreço porque meu metabolismo é lento. E não é isso. A gente não emagrece porque às vezes está usando estratégias erradas e buscando dietas aí erradas também para o nosso corpo. Tá, então vamos lá, metabolismo lento. Como que eu acelero isso? Eu vou acelerar meu metabolismo com uma boa alimentação, com atividade física. Então, o que é metabolismo? É o meu gasto energético do dia. Então, se hoje eu fiquei em repouso, deitado o dia inteiro, eu tive um metabolismo lento. Se eu levantei, trabalhei, corri, fiz minhas atividades diárias, eu estou com o meu metabolismo acelerado, porque eu trabalhei ele, eu tive um gasto da minha energia do corpo. Então, a desculpa de metabolismo lento para emagrecimento não é tão mais usada, né? O correto é gastar energia. Então, fazer esse metabolismo ficar rápido. Não só fracionando mais essa refeição, trocando gordura corporal por músculo. Então, eu preciso da atividade física aí para a gente acelerar esse metabolismo. E por que algumas pessoas comem muito e não engordam? Justamente, quando uma pessoa come muito, você pode observar que o comer muito, às vezes nem é volume, né? Não é quantidade, e sim fracionamento. Então, você pode observar que essas pessoas que é magra, que a gente brinca, né? Nossa, é magra de ruim. O que acontece? Elas comem, às vezes de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, mas pequenas porções. E não é uma pessoa necessariamente sedentária. Ela pode até não ir para a academia, mas é uma pessoa ativa. Ela busca gastar a energia que ela tem. Então, ela come e gasta, come e gasta. E a pessoa, quanto mais músculo ela tem, mais acelerado é esse metabolismo, né? Mais o corpo reage a isso, mais ele gasta energia. Quais os riscos de comer fast food com frequência? Olha, o que a gente encontra nesses alimentos, né? Gordura,
excesso, né, de carboidrato, que é o pão, batata, refrigerante, açúcares, né? E nada de vitamina, nada que seja tão benéfico ao corpo. Então, assim, o risco da gente ficar comendo eles diariamente, sempre, né? Tem pacientes que chegam lá que a janta, todos os dias, é só fast foods. É lanche, é pastel, é pizza e tudo coisa rápida, né? E isso vai trazer uma obesidade. Se não vir uma obesidade, vai ter problema em questão de colesterol, diabetes. Então, realmente não é indicado. Os fast foods, não é que a gente proíbe de forma alguma. A gente deixa comer, né? Que é a escolha do paciente. Mas com moderação. Então, por exemplo, esse final de semana eu vou comer um lanche, ok. Durante a semana eu vou adequar a minha alimentação. Vou comer mais fruta, vou comer mais verdura. Então, é um controle alimentar. E comer tomando líquidos engorda? Vamos pensar aqui na alimentação, em tudo que a gente comeu no almoço, coloca dentro de um saco. Agora joga o líquido dentro desse saco. Não ficou legal a imagem não, né? Então o que acontece? O comer junto com a alimentação, muitas das vezes a gente empurra a comida com líquido, a gente já está satisfeito, mas a comida ainda está no prato e eu tenho algo para empurrar. Então eu continuo comendo e empurrando. E isso faz a dilatação do estômago. Fora que atrasa a digestão. E aí a gente fica com aquela sensação de cheia por muito mais tempo, porque a digestão fica mais lenta. Então não é adequado. É meia hora antes e meia hora depois. E o consumo de refrigerantes? O refrigerante, quando a gente consome ele diariamente, né? Ele é uma caloria que a gente fala vazia, ele não tem nada de interessante. Ele só tem açúcar e corante, que não traz realmente nenhum benefício para o nosso corpo. Renata, eu vou tomar um 0, porque pelo menos não tem açúcar. Não sei se é melhor ou se é pior, porque o 0 também é rico em sódio. Então, um refrigerante é para ser tomado igual a gente, né, via quando eu era criança, os meus pais, né? É no domingo, é uma vez na semana e é um copo, no máximo 2. Então, não é algo para ser tomado à vontade, igual a gente tem hoje, né? Igual a gente ensina as nossas crianças hoje. Então, isso realmente precisa ser revisto e mudado. Tem gente que come doce todo dia. Isso é errado? Olha, realmente existem pessoas que têm o hábito de comer doce todos os dias, porque às vezes desde pequena aprendeu a ter uma sobremesa. Ou comeu um salgado, tem que comer um doce. Errado? Não é errado. Porém, vai depender da quantidade. Estou comendo um doce, né? Todos os dias. Eu estou comendo um pote, eu estou comendo um tablete, eu estou comendo um quadradinho. Quanto que está sendo? Eu acho que é importante pensar nessa parte a questão da quantidade. E qualidade também, né? Que doce é esse que eu estou comendo? É um doce pura gordura? É um doce puro açúcar? Porque hoje em dia a gente tem doces de fruta mesmo, que a gente pode escolher. Tem muitos chocolates aí que é mais cacau do que açúcar. Então, realmente fazer a escolha correta. Às vezes tem dia da semana trocar por uma fruta, né? O doce pela fruta, para matar a vontade do doce e manter um bom hábito alimentar. Quais são os perigos de consumir alimentos industrializados em excesso? Alimento industrializado, se a gente aprendesse a ler os rótulos dos alimentos, a gente ia entender o que realmente tem dentro dele. Então, hoje em dia, para a gente conservar o alimento, para a gente manter sabor, textura, cor, é usado muito aditivos, né? Então, o perigo de alimentos industrializados é o excesso de química que tem dentro dele para conservar, para dar cor, né? Os corantes. E isso realmente sobrecarrega o nosso organismo.
Então, problemas renais. Hoje em dia, né, o câncer cada vez aumentando. Então, alimentos industrializados, a gente também tem. É proibido? Não é proibido, mas também é com moderação. A Unimed Uberaba tem um projeto para cuidar da saúde com a participação de nutricionistas? Sim, hoje na Unimed Uberaba, a gente trabalha com vários programas, onde todos eles a nutricionista atua. Desde o gerenciamento de casos especiais, né, que são pacientes que demandam cuidados em casa, que são pacientes acamados, a nutricionista vai lá para fazer orientação. O programa Mais Vida, que cuida desde criança a idosos, também passa pela nutricionista para adequar a alimentação. E a maioria deles sempre tem alguma doença crônica, então diabetes, hipertensão, obesidade. A gente trata todos eles. Nós temos, né, a Unimed Pleno, um plano de saúde aí, que também proporciona um atendimento nutricional quando o paciente chega lá e é atendido e o médico observa a necessidade de mudanças de hábitos alimentares. Nós temos hoje o casal gestante, onde também a gente acompanha toda a gestação. Depois do casal gestante, a gente tem o aleitamento materno, que a gente ajuda as puérperas, né, na questão da alimentação durante essa amamentação. Quando o bebê faz 6 meses, a gente também auxilia na introdução alimentar dessa criança. E com 1 ano também, que aí já passa para o hábito alimentar da família. A Unimed Uberaba, todos os programas que ela oferta, todos eles têm acompanhamento da nutricionista. Obrigada, Renata, pela sua participação. Quem quiser participar de algum dos programas da Unimed Uberaba, basta ser beneficiário do plano de saúde e procurar o Espaço Viver Bem, que fica na Rua Laor Prata, número 254. O telefone é o 3318-2315. Saúde é com a gente.